Olá, meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês as diferenças sobre os tipos de detecção, de sistemas de detecção e alarme de incêndio existentes, tá? Eu vou começar falando pelo primeiro tipo de sistema de detecção, que a gente vê logo direto lá na norma, e é o primeiro tipo de sistema que nós tivemos fabricados, produzidos e onde tudo começou, que é o sistema de detecção convencional. O que é o sistema de detecção convencional? Para muitos, esse aqui é chamado sistema burro. Por quê? Porque ele é um tipo de sistema onde eu inicio a minha detecção, então é o princípio de tudo. São os primeiros sistemas, são sistemas, inclusive, que são os mais aplicados dentro de pequenos estabelecimentos, dentro de prédios residenciais, onde eu não preciso ter muita precisão e eu não tenho muitos ambientes, tá? Como ele funciona? Dentro de todos os tipos de sistemas de detecção e alarme de incêndio, eu tenho que ter uma central de alarme. Isso é muito importante. Eu tenho a minha central e os meus periféricos, que são meus detectores, módulos, acionadores manuais, sirenes, tudo que é interligado com a minha central. E quando eu falo de sistema convencional, eu estou falando desse conjunto como um todo. Uma central convencional e periféricos convencionais. A central convencional, ela tem uma particularidade. Como é que ela é desenvolvida? Ela trabalha por os laços dela. O que são laços? Laços são onde eu ligo os meus periféricos, os detectores e os acionadores manuais. Os meus laços e os meus circuitos. Os meus circuitos são onde eu ligo as minhas sirenes. E os meus laços, detectores. E acionadores. Nos sistemas convencionais, eu também tenho, aqui também interligados, eu também tenho acionadores barras módulos ligados a esses laços. Só que esses laços no sistema convencional, eu chamo eles de zonas. Tá? Eu tenho os meus circuitos de sirene, geralmente em uma central convencional eu tenho as minhas sirenes tocando todas juntas, todas ao mesmo tempo, tá? Eu não separo as sirenes. E os meus detectores e acionadores eu coloco ele em zonas. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem. Vamos visualizar como se a gente tivesse um edifício. Vou colocar aqui um edifício. E eu vou fazer aqui, vamos colocar aqui como se a gente tivesse aqui uma escada, né? E eu vou colocar aqui vamos dizer aqui que essa área aqui seria o meu hall. Aqui entraria com o meu hall. Num sistema, eu estou trabalhando aqui, imaginando ele um prédio, coloquei aqui, coloco aqui a minha central e vou colocar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, meu térreo. Coloco aqui a minha central de alarme de incêndio. Aqui maior. A minha central. E num ambiente, vamos imaginar que esse daqui é um prédio residencial, onde normalmente que eu tenho nos prédios residenciais, eu só tenho um detetor, um acionador manual, que é aqueles botõezinhos onde você vai estar indicando, normalmente só no hall dos elevadores. Por quê? Eu não vou entrar dentro dos apartamentos, nem dentro das áreas que tenho, que as áreas compartimentadas, as áreas fechadas. Eu tenho normalmente isso tudo no hall. Coloco ali um detetor, um acionador manual e uma sirene. Eu vou sair daqui e vou puxar os meus carros.
vou ter um saindo até o primeiro, um saindo até o segundo, um saindo até o terceiro, um saindo até o quarto. E aqui do mesmo jeito eu vou ter as sirenes também fazendo. A sirene ela vai estar fazendo isso daqui. E uma aqui, vou colocar uma aqui no tag também. Tá. Então, como é que eu vou desenvolver isso daqui? Eu vou sair com fiações e vou ligar uma em cada andar. Como é que eu vou chamar isso? Lembra que eu falei sobre zonas. Então eu vou definir na minha central as minhas zonas. A minha primeira zona vai ser térreo. Aqui, primeira zona. Aqui eu criei minha segunda zona, minha terceira zona, minha quarta zona e minha quinta zona. Eu tenho aqui, para fazer uma instalação como essa, eu vou precisar de uma central de 5 zonas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 zonas. No início, tendo esse tipo de apresentação, é uma centralzinha convencional de 5 zonas e eu vou estar colocando elas para trabalhar dentro desse prédio nesse modelo. Então o que ela vai fazer? Se eu tiver um alarme de fumaça ou uma botoeira sendo acionada no primeiro andar, ela vai me atuar a minha segunda zona. Normalmente nessas centrais eu me coloco indicativo somente com LEDzinhos vermelho indicando o fogo e eu vou escrever na frente dele onde é que está essa área. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. E ali às vezes eu deixo umas zonas abertas. Então ele vai me apresentar somente esse tipo de informação. Acendendo um LEDzinho e apresentando desse jeito. Aqui ele já vai te indicar dessa forma. Não vai fazer nenhuma diferença sobre qual é o tipo de detetor. Para uma central convencional, para um prédiozinho residencial, eu posso colocar um sistema desse, que era o que a gente tinha. E ele atende perfeito. A sirene, quando tocar, vai tocar todo mundo junto, tocam-se as sirenes, temos tudo individualizado. Legal. Só que agora nós vamos pensar num outro tipo de sistema, como é que veio se dando a evolução desses tipos de sistemas. Esses tipos de sistemas, o que acontece com eles? Eu tenho minhas limitações, porque eu não posso expandir muito. Eu não posso expandir muito os tipos de detectores, como é que isso atua. Eu não posso colocar muitas coisas porque eu teria que separar. Tá? Chegamos nesse primeiro ponto que ele funciona desse jeito. Agora vamos imaginar que passamos a ter um edifício comercial. Esse edifício comercial começa a ter diversas empresas separadas dentro dessas áreas. Como é que eu vou estar trabalhando nesse tipo de sistema de detecção? Eu vou estar colocando, eu vou abrir mais pontos aqui, né? Vou indicando aqui, vou colocando mais detectores lá dentro. Vou colocando detectores dentro das salas. E posso, tendo um sistema convencional, eu posso interligar esses caras aqui. E ele vai me dar também qual é o andar, né? Que seria a zona. Mas ele já não vai me indicar qual é a sala que está tendo esse tipo de alarme. Antigamente, como você só tinha esses tipos de sistemas para você poder estar trabalhando, o que era comum você fazer? Você colocava LEDzinhos, luzinhas nas portas dos lugares ligados a esse detetor. Então, quando o detetor alarmava, acendia uma luzinha e você conseguia chegar a esse sistema, chegar mais rápido, né? O bombeiro conseguia, o brigadista conseguia chegar numa sala e ele visualizava qual era a porta que tinha o LEDzinho aceso e conseguia até atuar, tá? Esse tipo de sistema de detecção, eu tenho as minhas limitações. Como ele não me indica diretamente onde é o local, eu vou ter um limite máximo de equipamentos ligados a cada uma dessas zonas.
que por norma atuam em 20 pontos. Tá? Por isso que é comum, hoje em dia, a gente chegar ainda a ter alguns sistemas de AVCB e a gente está tendo com alguma vistoria do Corpo de Bombeiros. Os bombeiros que já estão trabalhando há bastante tempo, às vezes acabam falando, poxa, eu só posso ter 20 pontos por um laço. Mas isso é porque essa concepção aqui eu só posso ter no máximo 20 pontos. Sendo eles detetores e acionadores manuais. Tá? Eu não posso, por exemplo, eu não conto 20 detetores e 20 acionadores manuais, eu conto 20 equipamentos ligados a cada um desses laços. E é o meu máximo. Esse é um sistema convencional. E a gente entendendo que a gente tinha, por exemplo, eu me lembro de uma central de um grande shopping center que a gente tem aqui em São Paulo, que ela tinha como foi um dos primeiros shoppings aqui no Brasil, ele tinha as centrais convencionais, já entraram com sistema de detecção. Como cada um dos laços precisa de um fio, e isso tudo é ligado a LEDzinhos, a sala de detecção, a sala de monitoramento, uma parede todinha era dedicada somente à central, para poder passar todos esses cabos e tudo isso daqui ser mostrado. Então tinha um grande mapa do shopping com várias luzinhas. Então quando tinha um alarme de incêndio, ele acendia aquela luzinha sobre aquele ponto, aqui seria aquela zona que seria daquela loja, né? daquele shopping. Tá. Esse é o convencional. Eu não tenho endereçamento local, ele vai me falar por zona, realmente por par de fio que vai estar chegando aqui, e ele vai estar atuando. Tá? Esse é o chamado sistema PUL, o sistema convencional, que ele só vai me indicar um ponto e vai me indicar se eu tenho fogo ou um acionamento. Tá, ok? Agora nós vamos partir para as mudanças. Aí a gente veio com evolução disso daqui. A gente saiu. Vou apagar aqui, a gente começa tudo de novo. Entramos no sistema de detecção. Em D. Sistema de detecção endereçável. Agora a gente já muda, já saímos num sistema convencional, entramos no nosso primeiro sistema de detecção inteligente, que é o sistema de detecção endereçável. A concepção dele já muda. Temos ainda as zonas, só que as zonas já não têm mais as mesmas funções e nem o laço. Isso já ficou mais amplo. Eu vou ter, como eu falei, eu vou sempre ter que ter uma central. E essa central já passa a atuar diferente. Ela já passa a atuar. O laço, ele já não passa mais a ser exclusivo para como um laço, como era antigamente. No detetor convencional, se eu tenho um alarme, ele não identifica qual é. Nesse caso aqui, ele já muda. Ele já vai te dizer exatamente qual é o ponto que está alarmando. E aí você coloca um endereço nesse cara. Tá? Para a gente trazer isso para quem não está tendo alguma dificuldade de entender, vamos imaginar como se você estivesse dentro do seu bairro, né? Quando eu começo a falar sobre laço, eu estou falando sobre como se fosse uma rua. Os sistemas antigos, eles indicavam só qual era a rua, e aí a rua tinha que ser pequena, tinha que ter no máximo 20 para com que ele pudesse saber onde é que ele estava endereçando. E agora não, agora nós temos essa rua, onde vai estar colocado esses dispositivos, e os dispositivos passam a ter número. Então agora aqui eu já começo a identificar eles. Então vou desenhar aqui para vocês entenderem, não um edifício residencial, nem um comercial, mas para visualizar melhor, eu vou desenhar como se fosse uma fábrica ou uma planta grande, onde eu vou ter setores, né? Eu vou ter bastante áreas aqui, eu vou colocar entradas, vou colocar isso aqui dividido por
dividir isso aqui sempre por... E vou colocar minha central de alarme de incêndio aqui, tá? Como é que eu vou ser? Vamos imaginar que isso aqui é uma planta de uma empresa, né? Eu tenho a minha central, vou colocar aqui um detector, mais um detector, vou encher de detectores aqui, vou compartimentar as salas aqui, colocar detectores aqui, compartilhar mais uma sala aqui, colocar detectores aqui, acionadores manuais, eu posso colocar aqui, vou colocar as minhas sirenes, tá? Agora o meu laço de detecção ele já não fica limitado a ter que sair com um par de fio para entrar para cada um, eu já mudo isso. Eu posso ter, aí vai depender do modelo da central, tá? Se centrais endereçáveis, cada laço vai ter a quantidade de dispositivos de acordo com o fabricante. Algumas têm 125, 256 equipamentos, o mais comum é 125, mas tem de centrais de 256, tem diversos tipos de centrais diferentes de fabricantes. Mas ele vai fazer o quê? Eu vou sair com o meu laço aqui, vou botar aqui a cor para a gente conseguir entender. Ele vai sair daqui, ele vai passar por toda essa área aqui, tá? Eu fiz um desenho para vocês, como esse caminho vai passar. Isso vai depender. Normalmente ele vai fazer o que? Ele vai sair por uma área e vai voltar por outra, se formando num loop mesmo, laço, né? Ele vai fazer isso daqui sempre, saindo da central e voltando. Tá? Algumas podem ir, morrer no final, mas isso é para um outro próximo vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona a parte de laços, os tipos de laços que nós temos. Para a gente visualizar só o tipo de sistema, não vamos focar muito na distribuição do laço, e sim em como funciona essa parte desse sistema. Eu tendo um tipo de alarme nesse daqui, ele vai me indicar, por exemplo, eu posso numerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí vai até quantos a minha central aguentar em um laço. E a distância também, isso aí também é uma outra coisa que também é muito importante, a distância do laço, que também varia de acordo com cada fabricante. Quando eu tenho um tipo de alarme aqui, o que ele vai me dizer? Se eu tenho fogo no laço 1, que por exemplo, vamos colocar aqui esse detetor 1, é o CPD. Quando ele me der um alarme, ele vai me dizer que, olha, tem um alarme no detetor número 1 no CPD. Aí você vai saber, você vai direto conseguir chegar até aquela sala. Se você tiver, por exemplo, aqui uma área, por exemplo, eu posso colocar uma área como aqui ADM. Eu coloquei 2 detectores dentro da ADM. Aqui eu vou colocar diretoria ADM. Então o que vai me aparecer na minha central? Se alarmou foi o 8 ou se foi o 9 e exatamente com o nome que eu coloquei naquela área. As minhas zonas continuam existindo, só que agora minhas zonas eu já posso classificar elas de uma maneira. Como? Eu posso, por exemplo, dividir aqui, vou dividir essa área aqui como ADM. Essa área aqui posso colocar como manutenção. Essa área aqui coloco como predial. E aqui eu posso citar informática. Então eu dividi por zonas. Ele vai me dar o dispositivo, o CPD, na zona de informática, o dispositivo 8, na ADM, diretoria de ADM, ou então aqui ADM, sala de reunião. Eu posso nomear de qualquer forma que eu tenha interesse
de colocar esse nome para ficar sempre lembrando os nomes e a localização de zona, tudo é para com que o bombeiro ou brigadista chegue o mais rápido possível para esse tipo de sistema, para chegar mais rápido ao local onde pode estar dando o princípio de incêndio, tá? Só que eu vou lembrar, esse sistema endereçável, ele só vai fazer o seguinte, ele vai me dizer se eu tenho fumaça, se ele alarmou fumaça ou um acionador manual, se houve a fumaça ou se um acionador manual foi alarmado. A central ela monitora onde está esse nível, tá? Vou manter o desenho e vou mudar o sistema. Vamos entrar para o analógico. O sistema de detecção analógico, ele também é um sistema endereçável. Então, ele é um sistema de detecção endereçável analógico. Qual que é a diferença do analógico? O analógico eu já vou monitorar. Eu tenho a mesma distribuição, a mesma maneira como eu vou estar trabalhando, as centrais diferenciadas. A minha diferença começa porque ele já passa a não só dizer que está tendo fumaça ali. Ele já vai fazer a análise, a central ela já vai verificar como é que está esse nível de fumaça. Então aí nesse tipo de sistema, que é o endereçável analógico, já saímos daquele tipo de primeiro sistema, que era um sistema de detecção convencional, o BUL. Entramos no sistema inteligente, endereçável ao primeiro, onde ele somente vai te dizer o endereço, e agora entramos no endereçável, onde diz o endereço, e ainda ali fica fazendo a análise do sistema. Então o que acontece? Eu já tenho um sistema pré-definido na minha central, que eu vou estar dizendo que um nível X de fumaça é fogo. Um nível Y é pré-alarme. E eu vou ter Z defeito. Então, o que acontece? Uma coisa que eu acabei não falando para vocês no sistema de detecção convencional é o que? Se eu tirar um detetor do sistema convencional, ele vai me dar um defeito, tá, de detetor que foi retirado. Então ele vai me dar um defeito de laço, me dizendo que houve realmente uma retirada de um equipamento e isso tudo por um circuito de final de linha que não é muito importante agora, né, para a gente entender essa diferença. Nesse caso aqui, no endereçável, ele também vai te dizer, né, ele vai ter um nível de fogo, um nível de pré-alarme e um nível de defeito. No endereçável vai me dizer, só que esses parâmetros eles já são pré-definidos. No endereçável ele vai estar sempre fixo ali, ele vai estar sempre fazendo. O que eu vou fazer de diferente no analógico é o que? Esses caras aqui já começam a analisar, como é que está esse nível aqui. A central ela já faz as perguntas, como é que esse nível está indo, e ele vai sempre partir por esses princípios de fogo, pré-alarme, defeito, ele vai estar sempre trabalhando de acordo com isso está ocorrendo, né? Então, esse sistema endereçável. O analógico, ele já vai me fazer uma diferença. Eu já vou começar a trabalhar, ele vai começar a fazer as análises, né, de como está esse tipo de sistema. Eu consigo visualizar isso. No endereçável, eu consigo saber se ele está dando alarme e qual é o local. No analógico, eu já consigo visualizar. Eu já consigo entrar na central e eu já consigo visualizar se esse detetor aqui ele está perto de um nível de alarme, de fogo, se ele está perto de um pré-alarme, qual que é o valor que ele está atuando, como é que ele já está trabalhando, tá? Então ele já me dá uma outra perspectiva de trabalho. Por quê? Eu já consigo saber da manutenção, eu já consigo saber o período saber se esse detetor já está em ponto de troca, se eu vou precisar, se já posso trocar ele, se ele já está perto de dar alarme, se tem sujeira, se tem poeira, coisa que no convencional eu não consigo saber. No convencional, ele só vai atuar se der fumaça, ele alarmou. E se não tem fumaça, ele não vai estar alarmando. No endereçável, também, só que vai me dizer onde está isso aí. No analógico eu já consigo visualizar, ó, meu detetor já está com nível de fumaça, já naturalmente, e eu vou lá poder fazer a manutenção em cima dele. Tá bom? O endereçável é o segundo tipo de sistema. Agora, vamos falar sobre um outro, que é o algoritmo. Esse tipo de sistema, ele já faz ele faz exatamente tudo isso daqui que o endereçável e o endereçável analógico faz,
Só que aí o detetor já passa a conversar com a central. Então, assim, ele já começa a agir em função de tempo. Aí aqui ele já vai começar a saber que, por exemplo, numa determinada situação, por exemplo, se eu tiver uma variação de fumaça em um tempo muito rápido, ele vai estar começando a pensar se isso é fogo, se isso já não é, então ele vai conversar. Então, assim, ele já vai ter uma análise, já vai ter uma diferença entre do analógico, que além dele passar, ele já começa a interpretar. E eu vou ter, nesse caso aqui, pelo menos duas variações de relações com relação a tempo, né? Então, assim, eu já começo a trabalhar com uma central, ela já começa, o detetor e a central já começam a se conversar e ter decisão no como eles vão estar atuando, tá? Então, esse tipo de sistema é o endereçável, analógico, algoritmo. Quando eu tenho já não só o endereço, mas também o endereço, valor analógico pré-estabelecido, e ele já começa a ter uma interação com a central. Esses são os sistemas de detecção e alarme de incêndio que nós temos hoje aqui, tá? No Brasil, tanto no Brasil também como fora. Esses tipos de sistemas, se você tiver a oportunidade de olhar a norma NBR 17240, ela é bem definida no item 5.1, onde vai falar os tipos de detecção e vai estar colocando isso daqui. Aí fica aquela pergunta, o convencional, eu posso utilizar ele hoje em dia ou ele já é do passado? Pode-se utilizar ele hoje em dia, sim. Até a gente vai estar falando, quando a gente fala sobre tipos de sistemas de detecção, a gente sempre tem que pensar como se fôssemos comprar um carro. Nós vamos comprar um carro, mas para que nós vamos comprar esse carro? Se for para ir para a escola, se for para o trabalho, você ir ali, você vai comprar um carro que seja com consumo baixo, porque você vai se deslocar em pequenos caminhos. Se você vai pegar uma estrada, aí você já começa a pensar em outro tipo de carro. Se você vai pegar e vai meter dentro vai fazer uma trilha, alguma coisa, você já precisa de um 4x4. Mas você não vai pegar um 4x4 e meter para andar no dia a dia aqui. Sistemas de detecção convencional são muito utilizados onde eu não tenho muitas áreas. Por exemplo, eu vou ter um galpão onde eu vou ter uma área muito grande, né, aberta, e eu não preciso especificamente mostrar qual é o detetor. Eu posso colocar 4, 5 zonas, vou dividir em 20 pontos e é uma área aberta, aquilo vai estar funcionando tranquilamente. Porque também tem muita diferença de preços, né, entre todos os sistemas, seja o convencional, sistema endereçável, analógico e algoritmo. E isso é muito importante que vocês tenham sempre em mente. Pode ser usado cada um, mas de acordo com o que você está trabalhando, sempre pensando em chegar o mais rápido possível ao foco desse princípio de incêndio, e a gente tem essa segurança de que tempo é muito importante para um sistema de detecção. Quanto antes a gente chegar, menos impacto a gente vai ter sobre esse possível foco de incêndio. Tá, relembrando, no começo o sistema de detecção convencional, eu vou criar linhas e ele vai me dar linhas, zonas. Sistema endereçável, eu vou ter os endereços já. No sistema endereçável analógico, eu vou ter, além dos endereços, eu vou ter o status de como ele está funcionando. E no sistema endereçável analógico algoritmo, aí ele já começa a ter linhas pré-programadas e ele já começa a trabalhar de maneira bem mais inteligente, tá? Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E não se esquece de clicar aqui e se inscrever no canal para receber outros vídeos que a gente vai estar sempre falando sobre algum assunto interessante sobre alarme de incêndio. Tá ok? Muito obrigado.